Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa no primeiro ano A. É importante que neste primeiro momento vocês estejam de posse do caderno e caneta para que vocês possam fazer as devidas anotações, certo? As nossas dicas de estudo, principalmente foquem neste momento no lugar onde vocês estão estudando e nas distrações que podem estar desviando a sua atenção, no caso, as redes sociais. Na nossa última aula, fizemos o quê? Uma atividade que contemplava questões de informações explícitas e implícitas. O que vamos fazer na aula de hoje? A devolutiva dessa atividade. É importante, pessoal, que eu vou mostrar para vocês aqui neste exato momento, essa tela que eu printei lá do aplicativo do Mob Família, que mostra aqui a visão de como você acessa a videoaula quando eu posto. Tem alguns alunos que sempre entram em contato dizendo que não estão conseguindo visualizar a atividade direitinho. Às vezes é porque a letra está um pouco pequena e é preciso que você tenha que expandir a sua tela. Por isso que você vai clicar aqui nesse quadradozinho e ele vai expandir a tela do seu celular, completá-la todinha e você vai ter uma visão melhor daquilo que eu estou explicando. Por quê, gente? É importante que vocês tenham sempre o áudio, ouvindo sempre o áudio direitinho, e também a questão do visual, que está sendo passado na tela, que eu estou grifando. Caso isso não aconteça, você entre em contato e relate o problema para que a gente possa ver o que está acontecendo. Então é isso, pessoal. Foi colocada uma apostilhazinha na última aula, que tinha 4 textos. 2 textos estavam com as questões resolvidas, explicando o porquê da resposta, e outros 2 textos e 2 perguntas estavam sem resposta e precisava que você explicasse, que você respondesse aquela questão. O primeiro texto que foi colocado, que era trabalhando as informações explícitas, ou seja, aquilo que está claro no texto, dizia assim: informações ao paciente, nimesulida. Eu tinha aqui a ação esperada do medicamento. Nimesulida possui propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e antipiréticas. Cuidados de armazenamento. Nimesulida, gotas, deve ser conservada em temperatura ambiente entre 15 e 30 graus Celsius, protegido da luz. Gravidez e lactação. Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez durante o tratamento ou após o seu término. Informe ao médico se está amamentando. O uso de nimesulida não é recomendado para gestantes e mulheres em fase de amamentação. Cuidados de administração. Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Caso os sintomas não melhorem, em 5 dias, entre em contato com seu médico. Recomenda-se utilizar nimesulida depois das refeições. Agite antes de usar. Então, veja, pessoal, que aqui eu tenho uma bula de um remédio chamado nimesulida, que vai me dizer qual é a ação esperada, os cuidados de armazenamento, quem não pode tomar e cuidados de administração. A pergunta dizia: o fragmento da bula apresenta informações ao paciente sobre as propriedades do medicamento e sobre o seu modo adequado de administrá-lo. Pela leitura desse texto, o paciente obtém a informação de qual modo o medicamento deve ser administrado. Ele está te perguntando. Ao ler esse texto, você conseguiu visualizar, identificar como que deve ser administrado o remédio? Veja que eu tenho uma palavra que me direciona, administrado, e bem que nos cuidados de administração eu tenho a mesma palavra, só que conjugada de outra forma, mas que me direciona a uma resposta que está o quê? Clara no texto, que a pessoa deve respeitar os horários, a dose, a duração do tratamento, e ela está o quê? Uma informação, uma resposta que está clara no texto. Então, pessoal, parabéns a todos os alunos que conseguiram explicar nesse sentido. Ainda tem alguns alunos que não conseguem, né, explicar o porquê da resposta, mas a gente vai conseguindo isso aos poucos. Na nossa outra questão, que já trabalhava a formação de forma, a interpretação do texto de forma implícita, que não está tão clara a resposta, você precisa ter um conhecimento além, dizia assim: a economia da felicidade. Vivemos em tempos de altas ansiedades, apesar do mundo ser usufruir de uma riqueza total sem precedentes, também há ampla insegurança, agitação e insatisfação. Nos Estados Unidos, uma grande maioria dos americanos acredita que o país está no caminho errado. O pessimismo está nas alturas, o mesmo vale para muitos outros lugares. Tendo essa situação como pano de fundo, chegou a hora de reconsiderar
as fontes básicas de felicidades em nossa vida econômica. A busca incansável de rendas maiores vem nos levando a uma ansiedade e iniquidade sem precedentes, em vez de nos conduzir a uma maior felicidade e satisfação na vida. O processo econômico é importante e pode melhorar a qualidade, mas só se o buscarmos junto com outras metas. Pergunta: segundo esse texto, o que tem causado a alta ansiedade vivida no mundo? Veja, pessoal, que se vocês forem ler esse texto mais uma vez, vocês não vão conseguir encontrar essa informação de forma clara. Por quê? Primeiramente, a gente vê também que ele está falando de uma doença chamada ansiedade, mas ele não diz que é uma doença, o que causa de fato. Ele vai apenas citando alguns fatores que vai te levando a um certo conhecimento além do texto. Porque aqui vocês já são alunos de primeiro ano e vocês sabem que a ansiedade é um problema psicológico que é agravado por, como ele mesmo fala, por uma insegurança, uma agitação, uma insatisfação no trabalho, na família, metas que você estabelece na vida, mas não consegue cumprir, ou que você cumpre e não consegue se satisfazer com aquilo que você já tem. E ele vai citando os Estados Unidos como exemplo, a questão da vida econômica. Aí, para falar de vida econômica, você tem que compreender o quê? Que as pessoas estão sempre buscando ter bens materiais mais e mais, e que essas rendas, essa busca incansável dessa renda não é o suficiente e vai levando à ansiedade. Mas ele não deixa claro que é uma doença, isso não está tão explícito no texto. Mas aí, você, como um bom aluno, um bom leitor, vai ver que o que tem causado essa alta ansiedade no mundo é o que? A busca incansável de rendas maiores. Aí você pode estar completando essa resposta dizendo que as pessoas não estão satisfeitas com a sua vida, com aquilo que ele tem de bens materiais, com as suas metas que são estabelecidas, entendeu? Então você veja que você está usando algo que está no texto, mas você está explicando com aquilo que você já traz de conhecimento que você ouviu na televisão através de um médico, que você leu em uma revista, em um panfleto, outras coisas desse tipo. Então, pessoal, veja que a informação ela não está tão explícita no texto como a gente viu aqui, que a resposta estava clara, como administrar o remédio. Então, gente, esse é o nosso conteúdo, a nossa atividade devolutiva dessa aula. E lembrando que na próxima semana a gente vai ter uma atividade avaliativa relacionada a esse conteúdo que a gente estudou. Compreensão e interpretação de texto, aquilo que está explícito e implícito, né? Como que chegar a essa resposta, na qual vocês fizeram atividades explicando como chegaram à resposta. Tá bom, gente? Para finalizar nossa videoaula de hoje e validar a sua frequência e participação, não tem atividade, é apenas assistir o vídeo mesmo, você precisa registrar a sua frequência, né? Aparece sempre esse campozinho quando não tem atividade, você clica nele e vai responder esse questionário, esse formuláriozinho. Se você gostou, como que você avalia e deixar um comentário para o professor. Só se for obrigado e não passar, tá bom, gente? Isso não é uma coisa que vocês são obrigados a fazer. Então, gente, essa é a nossa aula de hoje e até amanhã com mais uma aula de língua portuguesa.